Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Inscritos, e dessa feita nós estaremos respondendo a uma importante pergunta de um amado e querido irmão sobre o que era a heresia de Colossos, também chamada heresia colossense ou a heresia colossense. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 23, Paulo denuncia o falso ensino ali em Colossos. E rapidamente aqui, só um detalhe, não foi Paulo que fundou a igreja ali em Colossos, foi Epáfras, que era um dos colaboradores de Paulo. Está no capítulo 1, versículo 7 dessa maravilhosa carta, a carta de Paulo aos Colossenses. E junto com Colossenses, o apóstolo escreveu mais 3 cartas, que é a carta aos Efésios, que é semelhante à carta aos Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses. E juntamente com Colossenses, nós temos aí 4 cartas, as cartas da primeira prisão dele em Roma. Está lá em Atos capítulo 28, Paulo é preso e ele fica numa prisão domiciliar, aluga uma casa alugada, ele recebe as pessoas, os irmãos e por aí vai. Então, não foi o apóstolo que fundou a igreja ali de Colossos. Possivelmente foi Epáfras. E Epáfras procura Paulo em Roma, procura o apóstolo Paulo em Roma, para o ajudá-lo. Porque chegou ali em Colossos, é o que dá a entender, você lendo a carta, alguns falsos mestres, falsos pregadores, ensinando várias aberrações. E nós veremos aqui rapidamente, e muita tinta e papel já foram gastos para se tentar entender, compreender essa heresia. O que Paulo estava combatendo? Paulo estava prevenindo os crentes contra uma heresia ou Paulo estava combatendo a heresia em si? Pela carta nós entendemos que Paulo estava combatendo a heresia. Esses falsos mestres que negavam verdades principais, ou as principais verdades cristãs. E rapidamente aqui, se você pega o texto, vamos aqui já para a resposta, para nós não tomarmos tempo. Se você vai para o capítulo 2, o versículo, deixa eu pegar aqui uma versão, vou pegar a NAA, que eu uso bastante nas minhas exposições, uso muito ela. Você vai para o capítulo 2, versículo 8, aqui que está a chave, né? Para nós sabermos que heresia era essa. Capítulo 2, versículo 8, da carta de Paulo aos Colossenses. Tenham cuidado, para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia vã, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa expressão aqui, rudimentos do mundo, no grego significa, a expressão é stoicheia tu cosmos. Stoicheia tu cosmos. É o que significa rudimentos do mundo. E tinha vários significados. E rudimentos do mundo significa princípios elementares. Princípios elementares. Aí você tem uma gama de interpretações, porque existiam os princípios elementares da matemática, os princípios elementares do alfabeto. Paulo vai citar lá no capítulo 4 de Gálatas, inclusive eu fiz a exposição falando sobre isso, no capítulo 4 de Gálatas, que Paulo vai citar também a mesma palavra, rudimentos do mundo, princípios elementares. E ali no contexto, essa expressão significa os princípios elementares do judaísmo, ou da religião judaica, circuncisão, festas, o calendário judaico, as festas judaicas e por aí vai. Mas aqui no contexto da carta aos Colossenses, rudimentos do mundo, os princípios elementares, significa os poderes que governavam o universo. Os poderes que governavam, os seres espirituais que governavam o sol,
a lua, as estrelas. E as pessoas tinham que adorá-lo, ou adorá-los, esses seres, aplacar a ira deles, para receber benesses, favores desses seres espirituais que controlavam o mundo dos homens, controlavam os astros. Então, para você obter favores, você tinha que adorá-los. Muitos estudiosos, e eu concordo com essa posição, defendem, pelo contexto, que a expressão rudimentos do mundo significa isso. Poderes elementares, forças espirituais que controlavam, dominavam o universo. E as pessoas tinham que adorá-los, subjugá-los, se prostrar a eles para receber benesses. E outro sim, nós temos aqui também um gnosticismo, um proto-gnosticismo. O gnosticismo foi uma das piores seitas que quase acabou com a igreja. E a palavra gnose significa conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, era um conhecimento secreto, esotérico, que Deus não revelou a Paulo, a Pedro, a João, a nenhum dos apóstolos. Deus só revelou a esses falsos mestres. É claro que o gnosticismo mais formado, mais encorpado, você vai encontrar a partir do século II. E o gnosticismo negava a divindade de Jesus, negava que ele tinha um corpo humano, negava a sua plena humanidade, negava e falava que ele não era Deus, ele só era uma das emanações do Ser Supremo. Então negava as verdades centrais. Inclusive na carta, Paulo vai usar o vocabulário deles, dos falsos mestres, para combatê-los, como a palavra plenitude. Paulo vai falar que em Cristo você encontra toda a plenitude, nele habita toda a plenitude da divindade, todo o ser de Deus, tudo que Deus é, você encontra em Cristo. Paulo vai falar que em Cristo, capítulo 2, versículo 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. É em Cristo que está escondido. Tanto que o tema da carta é a supremacia de Cristo. Então Paulo usa o vocabulário dos falsos mestres para combatê-los. Cristo é suficiente. Não precisa de conhecimento secreto, esotérico, para chegar até Deus. Não precisa adorar anjos, seres espirituais que dominavam os astros, o sol, a lua, as estrelas, para obter desses seres favores. Não, porque Cristo está acima de tudo. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Nele foram criados as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados, tudo está abaixo dele. Cristo é o maior, Cristo é superior. Vá a Cristo e não a esses seres espirituais que Cristo subjugou e governa sobre eles. E outro sim, se você pega os versículos aí, como eu falei, do 8 ao 23, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Então você tinha aí um gnosticismo, um proto-gnosticismo embrionário. Você tinha também, junto com o gnosticismo, uma mistura de judaísmo, que eles pegavam os elementos do judaísmo, como circuncisão, o calendário judaico, as festas judaicas, né? Com filosofias também pagãs, que eles misturavam, né? Porque ali na região de Colossos, tinha várias seitas, tinha várias religiões de mistérios. Então era uma mistura de judaísmo, gnosticismo, de religiões ali frígias, que cultuavam outros deuses, outras divindades. Então você tem uma mistura de heresias em uma só. E é interessante que no versículo 8, você tem aí um interesse nos espíritos elementares deste mundo, que eu acabei de explicar para vocês, né? Os rudimentos do mundo, os espíritos elementares deste mundo, que controlavam aí, segundo eles, o sol, a lua, as estrelas. Aí você tinha que adorá-los, subjugá-los para receber favores. Está no versículo 8.
Então, interesse nos espíritos elementares deste mundo, as forças que governam o cosmos e a vida humana. Então, eles tinham medo de esses seres lhe fazerem mal, então adorava eles, ofereciam favores a esses seres para receber benesses e eles controlar o seu destino de forma positiva. Outra coisa, nós temos no versículo 18, a adoração de anjos, que pode sugerir adoração ou veneração de anjos, ou participação com os anjos na adoração, versículo 18. Nós temos aí também, queridos, a auto-humilhação ou asceticismo. O que é o asceticismo, Elias? É regras de rigor corporal. Regras de rigor corporal. Você vai encontrar no versículo 18, o versículo 21 e o versículo 23. Olha o versículo 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto ao anjo, culto e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, eles também baseavam os seus ensinamentos em sonhos, em visões, revelações. Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me disse, Deus falou comigo. Olha só o perigo. Então, tinha um culto aos anjos, tinha também falsas visões, revelações que eles falavam que recebiam de Deus. E Paulo fala que isso era tudo balela da mente carnal deles, não tinha nada de Deus. Olha o versículo 21. Versículo 21. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, o asceticismo. Regras de rigor corporal. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode beber isso, você não pode beber aquilo. Então, Paulo fala que isso aí é tolice. São coisas e princípios humanos. São doutrinas humanas que impõem às pessoas regras e mais regras. Julgos pesados nos ombros do povo para o povo carregar. Como se isso trouxesse algum proveito. E Paulo falou que isso é balela. Isso é coisa inventada por homens. E se perece pelo uso. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Olha só, então você tem auto-humilhação, asceticismo extremo. Olha só que coisa terrível. Provavelmente aqui incluindo jejum e talvez outras disciplinas para subjugar a carne e o corpo. E Paulo fala, não, em Cristo vocês já são completos. Em Cristo você encontra a plenitude. Em Cristo você encontra a sabedoria. Em Cristo você encontra o poder. Em Cristo você encontra a graça. Cristo é completo. Não precisa acrescentar nada à obra dele. Ele é superior a tudo isso. Pare com isso. Regras de rigor corporal. Não coma isso. Não toque naquilo. Não beba isso. Não resolve nada. Isso é besteira, isso é balela, é coisa de homem, de mente carnal. Outra coisa, a observação da dieta e feriados judaicos. Olha só o versículo 16, Paulo fala, portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tanto sábados normais, como sábados cerimoniais. Porque, aí Paulo fala no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso é sombra, tudo isso apontava para Cristo. As festas judaicas, o calendário judaico, tudo isso, o sábado hoje é Cristo. O dia, Cristo é o nosso dia de descanso. Cristo é o nosso descanso. Nós não descansamos em um dia.
nós descansamos em Cristo. Então, essa era a heresia de Colossos. Tá? Uma série de heresias de mistura judaísmo, gnosticismo, com ali religiões frígias, de mistérios. E esses falsos mestres misturaram tudo isso, negando o poder de Cristo, negando a divindade de Cristo, negando a sua pré-existência, negando o seu nascimento virginal, negando a sua autoridade, negando o seu poder. E Paulo fala, olha, isso é balela. Cristo está acima disso. Cristo está acima dos anjos. Cristo está acima do céu. Cristo está acima de todo ser, de todo principado, potestade. Tudo está abaixo dele. Ele está acima de tudo isso. Não vá aos anjos. Não vá a esses seres espirituais. Vá a Cristo, porque nele você encontra plenitude e nele estão escondidos toda a plenitude da divindade. Eu poderia falar mais coisas, mas isso aqui já é suficiente. Então essa era a heresia de Colossos, essa mistura de coisas. Circuncisão também, que eles praticavam, tá? Tanta loucura, e Paulo escreve para combater isso. Por isso que o tema da carta é a superioridade de Cristo, acima de tudo e de todos. E se você gostou dessa resposta, meu querido, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Se você também aí que está assistindo esse vídeo tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Nós estaremos selecionando e em breve iremos responder. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.